Sobre a importância da igreja local para a nossa vivência espiritual. A importância da igreja local na nossa vida, nossa vivência espiritual. É claro que nós já trabalhamos em alguns momentos, uns meses atrás, sobre a questão da temática que fala sobre a igreja. Mas alguns elementos eu gostaria de pensar nessa noite e de imediato fazer uma provocação a nós sobre a importância da comunidade local na nossa vida. De modo que a primeira pergunta é: qual a importância da igreja, da comunidade local na sua vida ou na sua experiência religiosa? Existe uma importância da comunidade local na sua experiência religiosa? Qual o valor que nós damos? Qual o valor que nós damos à comunidade local? É uma outra pergunta que deve ser feita nessa noite. A igreja, a comunidade local, ela exerce alguma influência sobre a nossa vida? Como, por exemplo, tomadas de decisões, no que diz respeito até mesmo a trabalhos que nós aceitamos, o local para onde iremos morar, quando nós, de repente, saímos de uma cidade para outra. Há uma preocupação nossa em, por exemplo, lá para onde eu irei, existe uma comunidade que eu possa congregar, que eu possa participar de cultos, que eu possa viver em comunidade. Então são questões pertinentes à nossa vida, ao nosso tempo. De modo que, uma outra questão, porque muitas vezes as pessoas falam tão mal da igreja, né? Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, a gente não pode dizer que essas realidades não acontecem, de escândalos, de pessoas se levantando como apóstolos, como profetas no meio do povo de Deus, são crianças se levantando, ditando regras, ditando muitas vezes dogmas em relação à palavra de Deus, inclusive arrebanhando multidões. Mas o fato é a importância que eu dou à experiência da comunidade local, uma igreja que tenha fundamento bíblico. Ela diz respeito àquilo que eu vou falar dela aonde eu estiver. Porque muitas vezes nós podemos, em nome demonstrar a verdade, apresentar as escrituras, nós podemos, talvez, deturpar ou denegrir, esse termo é até complicado nos dias de hoje, né? Denegrir a igreja. Muitas vezes falando mal dela para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, mostrando apenas o lado feio, mostrando apenas as situações embaraçosas, as situações de escândalos, e muitas vezes nós estamos achando que estamos defendendo algum fundamento bíblico fazendo essas coisas. Hoje a gente abre o Facebook, abre o Instagram, e quem tem TikTok, quem tem essas coisas, vai se debater ver muita coisa louca acontecendo em nosso meio. Mas nós que fomos chamados a viver em comunidade, aliás, desde o princípio do primeiro casal, nós fomos chamados a viver em comunidade. Porque Deus, quando criou o primeiro homem, Adão, ele disse: não é bom que o homem viva só. Nós somos seres que necessitamos de contato, de comunidade. E a igreja local é esse ambiente que propicia essa comunidade, essa associação de pessoas de diversos tipos, de diversas personalidades, buscando se encontrar com Cristo, encontrar com outros, fazer conexões e comunhão para juntos servirmos a Deus. Então nós vivemos esses tempos difíceis. Facilmente nós, por exemplo, substituímos nossa agenda cultica por outras coisas, por outros encontros. Há uma sensação que, muito presente em nossos dias,
nós que já temos algum tempo de caminhada, há uma sensação muito presente em nossos dias que os nossos encontros parece que não são mais espaços de propiciação da alegria, da vida, de comunhão, de espiritualidade, mas uma sensação que parece que é apenas um espaço para encontros assim meio que ocasionais, sociais, sabe, aquela coisa muito estética, muito externa, de modo que, especialmente aqueles que já têm um pouco mais de tempo de caminhada, não somente para esses, mas para todos que vêm participar de uma comunidade, é necessário nos policiarmos. Para quê? Para nós não nos acomodarmos com o sagrado. Para nós não nos acomodarmos com o que está sendo feito. Para nós não nos acomodarmos com o que está sendo dito. Porque o que está sendo feito aqui, está sendo feito para a glória de Deus. Pelo menos é o pressuposto. O que está sendo louvado para a glória de Deus. O que está sendo pregado, o que está sendo passado, vivenciado nesse ambiente. Então há um perigo de nós nos acomodarmos com o sagrado. Não que esse solo, ele seja sagrado. Não é o solo, não é o templo, não é o local. Não existem locais sagrados. Existe um Deus Santo que nos convida a cultuarmos a Ele em comunidade também. Mas há esse perigo. Muitas pessoas têm enxergado a igreja, a comunidade, como algo ultrapassado, sem conexão com a realidade, com o mundo. Muitas pessoas enxergam os sistemas, as estruturas, mais como obstáculos do que como necessariamente auxílios para que elas encontrem a Deus. Muitas não veem a membresia da igreja, de uma igreja local, como um benefício real qualquer. De modo que parece que há cada vez mais cavaleiros solitários cristãos, né? Pessoas isoladas, que nem se importam mais com o que a Bíblia ensina, porque já se acomodou, já se acostumou com o rito, já se acostumou com o sagrado. E muitos são as pessoas que não querem estar na comunidade porque elas não querem pessoas se intrometendo na vida delas, pessoas dizendo o que elas devem ou não fazer, e muito menos Deus. Em uma época de relativismo tão grande, as pessoas não querem mais ser incomodadas por nada. Querem uma palavra que as fomentem, que afofe o ego, que elas possam viver como elas querem, sem ter um pastor, sem ter uma liderança para dizer como elas devem seguir, sem ter uma escritura sagrada que diga como elas devem seguir na vida, fazer o que deve fazer, o que não fazer. São tempos difíceis, de modo que viver essa fé comunitária em uma comunidade local é um desafio. Porque muitas são as pessoas que querem apenas estarem na igreja para desfrutarem de bênçãos, de algum alívio existencial, de um peso existencial, e quando elas melhoram sua condição emocional, psicológica, material ou o que for, optam por se afastarem. Quando a água do balde seca, elas vêm de novo e ficam nessa ida e volta, muitas vezes vazia, buscando sempre algo que o satisfaça, que o preencha. Mas, de fato se nós não encontrarmos Cristo, como foi pregado domingo, se nós não encontrarmos o Cristo revelado nas Escrituras, se nós não tivermos esse encontro pessoal, real, íntimo, profundo, com Cristo revelado nas Escrituras, nada disso vai encontrar sentido em nossa vida. Será apenas encontros ocasionais, sociais, das quintas, das quartas,
no grupo das mulheres, no grupo dos homens, no encontro de jovens, nos cultos de doutrina, nos cultos do domingo. De modo que, dito isso, eu gostaria de pensar também 5 perspectivas sobre o valor bíblico da igreja local. E um primeiro aspecto é que a igreja local, ela pode propiciar, somente ela, a verdadeira prática do amor e das boas obras. Versículo 24, do texto que nós lemos, para nos incentivarmos à prática do amor, das boas obras. Ou seja, quando nós congregamos, quando estamos em comunidade, não somente nesse ambiente aqui, mas quando estamos conectados uns com os outros em comunidades, tendo essa consciência de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós estimulamos ao amor mútuo. E nós estamos na igreja para isso, para nos incentivarmos a andar em amor. É como Jesus vai dizer, lá em João capítulo 13, 34 e 35, o novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês também devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor, ou se amarem uns aos outros. De modo que, para Cristo, não importa a minha condição intelectual, se o meu ministério é grande, pequeno, relevante ou não, se eu consigo impressionar multidões, se eu consigo arrebanhar multidões ou não. A marca que devemos carregar como igreja, como comunidade, é amar uns aos outros, para que as pessoas percebam esse amor, sintam impactados por esse amor, e elas possam entender, rapaz, há um ambiente na face da terra em que o amor verdadeiro e legítimo é celebrado, é vivido, é praticado. Nós somos chamados, nós somos vocacionados à prática do amor. E essa tem que ser a marca principal nossa. Daquele que é membro da igreja, daquele que é comprometido com Jesus. Porque a igreja local, como eu disse, é o único lugar onde podemos mostrar amor comprometido uns com os outros. É na igreja local que nosso amor uns para com os outros se torna aparente ao mundo. É isso que Jesus quer dizer para nós. É nesse ambiente de comunidade de fé, que amando uns aos outros, nós podemos expressar esse amor de Deus ao mundo. É a nossa missão principal. Antes de pregar, é amar. Antes de falar qualquer outra coisa sobre o amor, nós somos vocacionados e chamados a amar. Para incentivarmos a prática do amor. Para crescermos, não que nós estejamos prontos. A igreja é um local de pessoas imperfeitas, pecadoras, cheia de carrapichos carregados nas suas lãs, vindo de um mundo cruel, cheio de feridas, de chagas, de diversos problemas de diversas ordens. E que aqui se encontra, se conecta e pelo amor de Deus, emanado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, vai sendo curada, vai sendo sarada, vai tendo experiências com Deus, vai tendo perspectivas novas, os seus olhos são abertos. Incentivamos a prática do amor. A igreja é esse local que é como uma escola de treinamento, que nos ensina e nos capacita a andar no amor à semelhança de Jesus. Nós somos vocacionados e treinados para esse mandamento. Isso na prática diz respeito na nossa vivência como comunidade, de sermos agentes de pacificação em situação de brigas e discórdias que pode acontecer. Isso acontece? Acontece. Como acontece? Sermos agentes de paz, de pacificação. O mundo está muito tumultuado. Rapaz, você não consegue mais abrir um Instagram, um Facebook, não. Assim que é todo o tempo uma guerra. Cada um querendo mostrar a sua verdade. Isso em todos os campos. Política, religião, economia. Em todos os campos possíveis você percebe
essa questão bélica, conflitante, cada um querendo sobressair sobre o outro. Mas poucas são as vozes da pacificação. E nós somos vocacionados por Deus, somos chamados. E a prática do amor passa pela prática da pacificação. Ser pacificadores em situações de discórdia, de confusão. Não sermos aqueles que colocam mais lenha na fogueira. Porque os problemas acontecem, nós sabemos. E quando nós inflamamos, aí a coisa se avoluma. As Escrituras nos dizem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Incha. Muitas vezes uma fala em uma situação conflitante, coloque lenha, aí vai criar uma confusão maior. Vai atingir mais pessoas, vai causar um mal maior. Somos chamados a pacificação. Somos chamados a sermos gentis, amáveis em meio à indiferença. O mundo precisa disso. A igreja é o único ente na face da terra que pode exercer essa vocação, porque as pessoas estão separadas. Hoje estamos num mundo fragmentado, totalmente separado, rico, pobre, negro, branco, nordestino, sulista. É uma fragmentação total. Patrão, empregado, está muito fragmentado. A igreja é a comunidade que comporta tudo isso e tem a capacidade de, em meio a essa diversidade de coisas, tornar uma unidade em Cristo por meio do Espírito, por meio da fé. Nós somos vocacionados a isso. Outra prática desse amor é não renunciar o que Deus me confiou, o ministério, a aptidão, o dom, por simples contendas ou opiniões diferentes. E na igreja isso é muito comum, na comunidade local, nós abandonarmos aquilo que o Senhor nos concedeu, porque o irmão não concordou comigo, porque o pastor, a liderança não concordou com essa opinião. É claro que muitas vezes a liderança pode estar equivocada também. Nós somos humanos, falhos. Nós podemos ter opiniões, nossas opiniões não estão necessariamente ser a opinião de Deus. Nós podemos, quanto liderança, quanto igreja, errarmos também. Mas o fato é que, muitas vezes com pouca coisa, as pessoas abandonam os ministérios dentro da vocação que o Senhor concedeu. Muitas vezes está envolvido em um departamento local e abandona porque teve apenas um conflito, não foi nem coisa grande. Ocorre uma situação qualquer desagradável e a pessoa desiste. Mas a igreja, esse ambiente pelo qual aqueles que são dirigidos pelo vínculo do amor devem efetuar em suas vidas o perdão. Nós somos muito hábeis para matar. Nós somos rápidos para darmos sentenças. Mas quando a questão é perdoar, aí o negócio, espera aí. Me ofendeu? Não, eu não vou baixar não. Mas as Escrituras nos ensinam a perdoarmos uns aos outros. Pedro, na sua conversa com Jesus, Senhor, quantas vezes? Senhor, Pedro, são infinitas vezes. 70 vezes 7, você multiplica e depois você não vai... É muitas vezes. Aí estaremos vivendo a experiência do amor, o estímulo ao amor, de maneira bem prática. É fácil? Não, porque nós somos seres egoístas. Não é fácil amar nem quem nós gostamos e muito menos quem nós não gostamos. É o desafio, é um mandamento do Senhor. Não é um mero sentimento. É um mandamento, amar uns aos outros. Como eu vos amei. Este é o novo mandamento que vos dou, disse Jesus. É um desafio muito grande. E a igreja local é o único ambiente da face da terra, comunidade local, em que pode se propiciar esse incentivo ao amor.
especialmente quando eu vejo o defeito do outro, aí o desafio é maior. Mas quando você viu o defeito do outro, você se enxergue também. Esse é o princípio. Aquele irmão é assim, aí você olha para você. Se você for sincero, rapaz, eu também tenho umas áreas assim que eu sou difícil, sabe? O irmão é nojento, mas eu sou também. Ele tem umas nojentezas, sabe, assim, tem dia que está com a cara, outro dia, num dia está abraçando, daqui a pouco passa pela gente na rua, nem cumprimenta. Aí você, não toma rapaz do Senhor não. Aí você chega na sua casa, como diz Jesus, você fecha a porta do seu quarto e você vai orar, e você vai se encontrar com você mesmo. Se, puxa vida, como eu tenho esse defeito. Talvez eu não tenha aquele. Talvez eu seja mais simpático do que aquela pessoa. Talvez eu cumprimente melhor as pessoas do que aquela outra, mas eu tenho esse defeito aqui, ó. Eu tenho aquilo. Aí você vai juntando, quando você está percebendo a lista está grande, você para. Não, Senhor, peraí, está bom por hoje, a lista já está grande demais de defeitos que eu mesmo tenho. Então, esse desafio do amor, são pessoas defeituosas, que se conectam por amor a Deus, e que se amam apesar das diferenças, de contradições, de incoerências, de discussões, de brigas, de contendas, porque querem servir a Deus e querem expressar o amor de Deus ao mundo. A não ser que eu não tenha consciência da minha primeira vocação, porque como eu disse, a primeira vocação nossa é expressar o amor de Deus ao mundo. Amém? Em segundo lugar, a igreja é o local, é o lugar do incentivo às boas obras, do amor e das boas obras, e consideramos aos outros para nos incentivarmos às boas obras. É na igreja local que nós somos incentivados, encorajados às boas obras. Por quê? A partir de quê? Deus nos deu o quê? Habilidades, Deus nos deu talentos, para quê? Para alcançarmos as pessoas. Os talentos, as habilidades, os dons que Deus nos concedeu, não são para nos glorificarmos. Não é para um engrandecimento visual, externo, mas é para a glória de Deus e para alcançar vidas, porque em Cristo nós somos chamados o que? As boas obras, é o que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Nós somos chamados às boas obras. Para andar com Jesus, fazer o bem em todo lugar, quem quer que seja, de modo que deixar de fazer o bem, e é uma das formas de pecado, omitir em fazer o bem, omitir em fazer as boas obras, é pecar contra Deus. A Bíblia diz, se você souber fazer o bem e não faz, você está pecando. Então a igreja local é esse espaço que eu posso desenvolver os meus talentos através dos dons que Deus me concedeu. Aí é preciso eu estar buscando em Deus para me identificar com algo, para que eu possa servir ao outro. Eis a razão de termos diversos departamentos na igreja. Evangelismo ainda está pequeno, está embrionário. Evangelismo, muitas são as ações sociais, muitas igrejas, aqui em embrionário. Louvor, grupo de jovens, grupo de homens, grupo de mulheres, ministério infantil, diaconato, presbiterato e uma série de coisas que o Senhor pode propiciar. Então, esses departamentos, essas vocações existem para o serviço ao outro. E a ideia aqui é que você faça parte e descubra nesses departamentos os seus dons, as suas vocações. Por exemplo, precisa-se de professores para ensino infantil, não é? Ou não precisa mais? Precisa? Precisa-se. Precisa muitas vezes para compor a diretoria da igreja de pessoas que estejam enganjadas, envolvidas. Para os jovens precisam. Os departamentos da igreja, então, somos nós que iremos fazer. Mas um primeiro aspecto e principal é eu querer participar. Eu descobri em Deus, Senhor, qual é a minha vocação? Eu gosto de fazer aquilo.
Ah, eu gosto de fazer aquela outra coisa. Eu posso ajudar naquela forma. Então você vai descobrindo os seus dons, seus talentos em Deus. E a Bíblia nos estimula a colocarmos isso em prática. E talvez alguém possa dizer, nessa perspectiva, eu me frustrei, participei de um departamento ou de um grupo, me frustrei, não quero mais, tive uma experiência ruim. Mas há uma diversidade de oportunidades em servir a Deus na igreja. Talvez aquele departamento que você participou, que você se frustrou, que você teve uma experiência ruim, que você desistiu, mas você pode pensar em outro, porque nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Não tem sentido uma comunidade local onde apenas estamos aqui para sentarmos em bancos confortáveis. E olhe que isso é o mínimo que nós podemos fazer. Porque nesse exato momento, tem irmãos nossos morrendo por causa da fé em Jesus. Tem um site que você pode ver, Portas Abertas, que tem até um aplicativo, que ele faz a lista dos países que mais perseguem cristãos no mundo. E a maioria está na África, do deserto do Saara para baixo, a África chamada subsaariana. Irmãos morrendo no Oriente Médio, porque querem pregar Jesus, querem servir a Deus com seus talentos. Muitas vezes nós nos acovardamos, nós guardamos aquilo que o Senhor nos deu, e nós não queremos, com aquilo que o Senhor nos deu, servir ao nosso irmão. Olha, em ambientes tranquilos, porque aqui é um ambiente muito tranquilo. Você veja como nós perdemos tempo. De modo que eu acho que a igreja brasileira vai ter que passar por uma situação mais difícil. Que o Senhor cuide de nós. Como os irmãos têm passado na Coreia do Norte. Quando você vai ouvir os relatos, na China, em Cuba, Colômbia, bem pertinho aqui, Venezuela, tem gente morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por amor a Cristo, não negando a fé. E nós, muitas vezes, estamos de braços dados. Não porque o irmão não aceitou a minha proposta, eu não vou mais. O serviço a Deus, com o talento que o Senhor nos concede, além de beneficiar, abençoar o outro, abençoa você também, porque você desenvolve espiritualmente. O dom que o Senhor nos concede, além de fazer o outro crescer na graça, no conhecimento de Deus, também faz você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você desenvolve. E somos chamados a desenvolvermos espiritualmente, amadurecermos, a sairmos daquela estatura de meninozinho, sabe? Como Paulo vai dizer, acho que é Paulo, o escritor Hebreus. Vocês já deveriam estar comendo feijão, estou usando aqui um linguajar nordestês. Vocês já poderiam estar comendo feijão com carne de jabá e arroz de leite, sabe? Rapadura. Mas vocês já estão tomando leite, mingau, gagal. Meus irmãos, pelo amor de Deus, desenvolvam. Nós somos chamados a desenvolvermos. E a comunidade local propicia isso. E nós desenvolvemos também com a descoberta dos nossos dons, talentos e vocações em Deus para servir ao próximo. É um segundo aspecto. Um terceiro aspecto importante é que a igreja local é o lugar do encorajamento mútuo para a edificação espiritual. Versículo 25 que a gente acabou de ler. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Membresia de uma igreja fiel a Deus está associada ao encorajamento mútuo uns aos outros. É na igreja local, na comunidade local, que nós vamos aprender sobre essa importância da unidade, do que é viver em família. Porque essencialmente congregar é um ambiente em que somos estimulados a andar em consideração uns com os outros.
Encorajamento, inclusive, para os dias difíceis que podem vir sobre a igreja. Se nós não tivermos essa consciência, se nós olharmos para a igreja apenas como um clube social do Bolinha ou da Luluzinha, nós não vamos compreender algo maior sobre esta comunidade local, que é um local de encorajamento mútuo. Esse contexto desse texto que nós lemos, os irmãos, assim como a maioria das cartas, estavam em perseguição. Nós não sabemos quando o escritor ele vai dizer que não deixei de congregar como é costume de alguns. Ao que parece, muito do que está se referindo desse costume de alguns, não é por questões banais, mas eram pessoas que tinham desistido da fé por causa de perseguições duras. Do Império Romano em cima querendo destruir, dos judeus querendo destruir os cristãos também, porque não era somente o Império Romano que perseguia nessa época, os judeus também estavam perseguindo os cristãos, porque muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo. E o apóstolo vai dizer, o escritor de Hebreus, que todo mundo quando vai falar de Hebreus quer falar, se referir a Paulo, né? Mas o escritor de Hebreus vai dizer, olha, não deixei de congregar, por quê? Como é costume de alguns. Mas encoraje-se uns aos outros. Quando a gente vai ver os versículos 32 a 34, vai dizer qual é esse contexto. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento, o negócio aqui estava pesado. Alguns de vocês, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, diga aí, tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Eles aprenderam nas tribulações e agora estão tratando de outros, encorajando-os a outros a suportarem também as aflições. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Foram tomados os seus bens, mas vocês mesmo assim se alegraram. A igreja é o local de encorajamento, de edificação mútua. E esse é esse encorajamento da parte do Espírito de Deus que leva à edificação. Por isso o autor está enfatizando, não deixem de congregar. Nem por motivos de perseguição, de chacota, e muito menos por motivos fúteis. Porque você chegou e na portaria alguém não apertou na sua mão naquele dia. Talvez o irmão não tenha visto. Nós estamos diante de um texto que as pessoas aqui estavam em perseguição. E se estimulando uns aos outros, encorajando uns aos outros para seguirem. A gente não sabe de que forma aquela igreja estava se reunindo. Se podia reunir-se publicamente, ou se estava reunido em cavernas, em casas de subúrbio escondidos, porque a perseguição era grande. Mas o fato é que havia encorajamento, e a comunidade da fé, essa comunidade do encorajamento, encorajar nas lutas da vida, porque a vida muitas vezes se apresenta para nós pesada. Muitas vezes são problemas sérios de saúde, muitas vezes são problemas pessoais no trabalho, perseguições, muitas vezes são problemas sérios no casamento, nos relacionamentos. E se não estivermos em comunidade, uma comunidade que acolha, que ame, que encoraje, sozinho nós não conseguiremos. Muitas vezes as pessoas no momento de lutas, de dificuldades, eu aceitei Jesus, fui para a igreja, parece que o negócio piorou, eu vou voltar. Não entendeu. Não entendeu. Primeiro, não entendeu que seguir a Jesus não significa dizer que as coisas que davam errado vão dar certo agora. Não é uma fórmula mágica. Como diz a famigerada teologia da prosperidade, que é algo nocivo e destruidor.
de mentes, de corações e de fé em nosso tempo. Seguir a Jesus, talvez você enfrente mais lutas ainda. Principalmente dentro da sua casa, porque muitas vezes, dentro da sua casa, você não tem nenhum tipo de conflito. Mas no dia que você recebeu Jesus, se você é casado, casada, primeiro quem se opôs foi a esposa ou esposo, já começou o conflito. Se é filho, o pai, muitas vezes, a mãe. Ou seja, estava tudo tranquilo, você aceita Jesus. Que negócio estranho é esse? O chamado a viver a Cristo é romper com tudo por amor a Ele. Quando eu digo romper, não é você abandonar as pessoas, mas é no sentido de que você agora encontrou o bom tesouro da sua vida, encontrou a Cristo, e todas as demais coisas se tornaram secundárias. E você, acima de tudo e todos, você vai seguir ao Senhor, não importa quem disser o contrário, porque você sabe quem é Jesus. E a igreja do Senhor é a única a igreja local, é esse ente na face da terra que vai lhe apoiar, que vai lhe conduzir, que vai lhe instruir, que vai lhe ensinar a se orientar em meio a essas situações adversas. Porque a voz do diabo, a voz do mundo vai dizer, rapaz, sai daí, foi pior? Porque muitas vezes situações circunstanciais se tornam piores quando nós aceitamos Jesus. E Jesus disse que nós iríamos passar por situações difíceis. Ele não aliviou. Ou cruz é um negócio fácil de carregar? Aprender de mim que sou humano, é fácil aprender de Jesus? É difícil. Porque Jesus é o cara. É difícil. É difícil dar outra face. É difícil amar quem nós não gostamos. É difícil. É difícil muitas vezes chegarmos a esse local, aparentemente tão simples, mas existem batalhas espirituais tentando impedir que nós cheguemos aqui nós não chegamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, orarmos um com o outro, intercedemos uns pelos outros. Encorajamento é isso. E essa faz parte desse processo de orar uns pelos outros, de interceder nas lutas, dizer, meu irmão, estou aqui contigo nessa batalha, conte comigo em oração. Se você não puder ajudar de outra forma, pode contar comigo em oração, estou contigo. Foi como o irmão que esses dias foi para um velório e pediu-nos oração. Irmãos, orem por mim porque estou receoso da batalha espiritual que poderei enfrentar. Não, meu irmão, vamos orar por você. Deus vai estar à frente nessa causa. Não temas, Deus é contigo. Isso é encorajamento. Somente a igreja tem essa palavra de Deus para o homem. Nenhuma ciência humana, social, ideologia filosófica, política tem essa palavra final, mas a palavra de Deus tem. O Senhor cuida de nós. O Senhor guerreia por nós. O Senhor está à nossa frente. À noite, com a coluna de fogo para nos conduzir pelo deserto da vida, para nos livrar dos escorpiões e das serpentes. Pelo dia com a nuvem para proteger do sol escaldante, para que a gente não desidrate, que a gente não desfaleça. Ele está conosco. A igreja, a comunidade local, esse espaço de encorajamento, de sabermos que nós podemos encontrar amparo, acolhimento em amor. E aqui talvez alguém esteja pensando, não, mas tem igreja assim. Esqueça, assim assado. Concentre-se na palavra do Senhor. E que existe ainda hoje, por incrível que pareça, comunidades de fé que celebram o amor, que vivem em comunhão e unidade, apesar das divergências e dos conflitos. Porque viver em comunhão e unidade não significa dizer, em paz, que não haverá conflitos. Que o único lugar onde não haverá mais conflitos e incoerências nossas será onde? No reino de Deus, nos céus. Mas enquanto estivermos aqui, a gente vai batalhando, vai se ajudando, nos encorajando uns aos outros. Para quê? Para promover a edificação do corpo de Cristo.
E essa edificação, que começa na nossa experiência pessoal e parte para uma experiência comunitária, todos nós, todos, precisamos estarmos em comunidade. O mais santo precisa de alguém que em algum momento o encoraje. O maior pastor, o maior profeta, o maior apóstolo, precisa, em alguns momentos, de alguém que o encoraje, que o estimule, de estou aqui contigo. Tem um texto em 2 Coríntios que eu acho lindo, do grande homem de Deus, Paulo de Tarso, da igreja de Coríntios, 2 Coríntios 7, versículo 6 e 7, ele diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Ou seja, um homem de Deus, santo, apóstolo do Senhor, em algum momento ele precisa do acalento humano, do calor dos seus irmãos. E a comunidade local é esse espaço onde isso é propiciado. Não existe pessoas, embora que se isolem em nosso meio, que não precisem do outro. Amém? Você se enxerga precisando do seu irmão? Eu preciso. A minha experiência nessa comunidade de mais de 20 anos é uma experiência de família. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, só não me tornei Gabriela, não. Que nessa aqui, cresce aqui, tem que mudar. Mas essa experiência de irmãos, isso é muito gostoso. Isso é bom demais. Quem entende esse valor da comunidade local, de ter irmãos, amigos, de sentir amado, de poder expressar amor, rapaz, é um negócio dos céus. É uma família. Nós somos uma família em Deus. Ou nós não cantamos assim? Cantamos como um só corpo, lemos que nós somos. De modo que nós podemos contar uns com os outros, como uma família. E essa família que se inicia aqui, ela vai ser levada à eternidade. E naquele dia vai ser uma grande festa. O Senhor nos prometeu, essa família que começa aqui estará reunida eternamente. E se nós não nos gostarmos, nós nos amarmos aqui, como é que vai ser lá o negócio? Se eu não gostar de estar aqui, de congregar com meus irmãos, quando de congregar aqui, pode ser debaixo de um pé de árvore, pode ser lá no sítio Colônia onde a gente estava, pode ser numa quadra de esporte onde a gente foi sábado, pode ser debaixo de um pé de cajarana, numa tenda, onde for. Se a gente não viver isso aqui, a gente vai esperar o quê? Porque isso é bom demais. Quantas memórias nós criamos na comunidade. Eu creio que você que participa, por exemplo, dos retiros espirituais da igreja, quantas memórias? Teve problema? Teve um bocado. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Deixa os problemas para lá. Quantas memórias, quantas noites, quantos dias, a gente era jovem, hoje não dá mais não, a juventude está aí, né? A juventude fica até 2, 3 horas da manhã. Quando a gente era jovem, também fazia, era bom ficar até madrugada, conversando sobre Deus, sobre a palavra, louvando, contando coisas da vida, experiências. Isso acontece aonde? Somente na comunidade local. Essa comunidade de encorajamento, de edificação, de vida.
E a igreja local também é um lugar onde nós podemos ter experiências de comunhão com nossos irmãos e com o Pai. Por isso que ele vai dizer, não deixemos de congregar. E ele não, e a gente, e eu acredito que a palavra do Senhor, ela não coíbe ninguém. Ela não quer necessariamente convencer-nos a nada. Mas expor a verdade, olha, é uma necessidade de vocês. Congreguem, não deixem. Não deixem, porque esse ambiente é um ambiente de comunhão. É um ambiente onde eu posso me envolver com o outro. É onde eu posso conhecê-lo. Se de repente, vamos dizer, o camarada mais novo aqui no espaço é Eric e a sua família, né? Uma Camila. Eric, crente, vem para Jucurutu com a sua família e não, eu sou bom demais para estar nessas igrejas, aí fica isolado. Como é que ele vai ter comunhão? Como é que nós vamos comungar com ele? Pessoas isoladas não têm comunhão. Alguém pode pensar, mas tem tanta coisa, hoje eu posso estar em casa no sofá da minha sala tranquilamente assistindo R.R. Soares, Edir Macedo, quem quer que seja. Né? Vou aumentar o nível, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros. Mas comunhão só se tem aqui, em contato. Não existe amor à distância, não existe comunhão à distância. Alguém diz, eu amo todo mundo. Não deixe de, você não consegue amar todo mundo, só Deus. Você só consegue amar, no máximo, quem você convive. E olhe lá, você só consegue ter comunhão com quem você convive. É claro que espiritualmente, a igreja do Senhor na face da terra, esses pequenos poros desse corpo, elas estão conectadas com o único Senhor. Existe uma comunhão mística, mas essa comunhão relacional aqui, essa vivência só acontece em nossos espaços. Então, de modo que não pode ser trocado por qualquer coisa, por outra coisa. Eu só posso conhecer, eu só posso orar junto. Eu só posso confessar pecados a alguém que eu conheço. E a igreja, esse ambiente de comunhão, propicia isso. Orar juntos, confessar pecados, adorarmos juntos, conversarmos sobre Deus, vivenciarmos a fé. O advento da mídia é importante, isso é inegável. Logo porque, até mesmo desde a Reforma Protestante, onde na época foi criada a imprensa, né? Onde Lutero conseguiu expandir a palavra de Deus, né? E os reformadores e os irmãos que ali estavam naquele processo, é importante para a comunicação do Evangelho, para a evangelização, para o anúncio de Jesus Cristo. Existem canais muito bons de você assistir, pessoas que estão lá, muito boas, muito melhores do que nós, no sentido intelectual, no sentido de absorção das Escrituras, de repassar as Escrituras, de ensinar. Mas mesmo assim, essas coisas não substituem o papel da igreja local na nossa vida espiritual. Ah, eu sou crente em casa. Não. Você pode ter tido, crer em Jesus assim, dispersamente. Mas se eu tenho fé, essa fé me faz envolver-me com uma comunidade local, para que eu possa ter comunhão. É o que Paulo vai dizer. Romanos 15:11, ele nos faz um desafio. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A prática dessa comunhão nos possibilita suportar uns aos outros. É o Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Isso é comunhão. Somente a comunidade local propicia isso. Essas realidades se tornam presentes e desafiadoras, porque nós vamos chegar em momentos que a gente não quer fazer, mas o Senhor nos manda fazer, e aquebranta o nosso coração.
E quinto último lugar, meus irmãos, a igreja local é o lugar que nos prepara para o grande dia do encontro com o Senhor. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, diz o versículo 25 que nós lemos. Aquele dia se aproxima. Quando nós nos congregamos, nós estamos nesse processo de preparação para receber o Senhor, para que o Senhor nos leve. Isso não significa, não é perspectiva legalista, o que eu tenho que fazer aqui. Mas nós estamos sendo expostos a essa palavra. Essa palavra vai fazendo efeito, porque a fé vem pelo e ouvir, diz Romanos capítulo 10. Nós estamos como aquelas noivas que estavam esperando o noivo, lá de Mateus 24. 5 prudentes. Que sejamos as 5 prudentes, esperando esse noivo, esperando aquele dia. E é na igreja, na comunidade, que nós sempre seremos lembrados que estamos em uma peregrinação aqui, que a nossa pátria não é aqui, que o nosso governo não é de direita ou de esquerda, que o nosso governador, que o nosso governante é muito maior do que tudo isso, que o reino que nós fazemos parte não é esse reino dessa esfera materialista, e que um dia será implantado de forma definitiva, o rei vem reinar, que em breve nós iremos ao encontro desse rei. Mas que por enquanto nós devemos ter essa consciência, nós estamos nos preparando. Não deixei de congregar, meus irmãos, quanto mais vejo que aquele dia se aproxima. Isso gera esperança. Parece que o cara vai ficando mais velho, parece que essa expectativa vai se acentuando no nosso coração. Não é que a gente queira fugir. Aí quando a gente olha para a conjuntura do mundo, do nosso país, não dá aquela sensação, Senhor, adianta o passo aí, com os seus anjos, e venha nos buscar. Não dá essa sensação que a gente quer estar, porque eu desejo estar. Isso tem crescido no meu coração, porque nós ouvimos sobre isso, a igreja do Senhor, a igreja local, essa comunidade que nos prepara para o grande dia do encontro do Senhor. Amém, irmãos? Que assim o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça, nos ajude a amar os nossos irmãos, nos ajude a ter comunhão com os nossos irmãos,